Olá, gente. Eu quero aqui trazer um alerta àqueles cristãos ou protestantes que defendem uma ideologia, a ideologia de direita. Nós, cristãos, não podemos ter uma ideologia. Nós precisamos estar baseados em princípios. Não podemos dizer que somos de direita ou esquerda, porque as ideologias erram. Nós podemos ver isso na história. Nós precisamos entender que a direita é defendida por Bolsonaro e muitos outros é, começou muito bem, né? A direita ela traz alguns princípios, ela defende alguns princípios cristãos, por exemplo, ela é contra o aborto, ela é contra a ideologia de gênero que os cristãos conservadores não aceitam por se basearem na Bíblia. A direita também não aceita a exposição de nudez a crianças, etc. No entanto, nós precisamos entender que isso não é o bastante para nós aceitarmos todas vamos dizer, as ideias da direita. Essa direita que é encabeçada ideologicamente pelo filósofo Olavo de Carvalho, ela tem tem tido as mesmas características da esquerda. Por exemplo, Olavo de Carvalho, ele incentiva o vício do fumo, a embriaguez, no caso, por exemplo, de cantores que se embriagam e são apoiados pela direita. A maconha não, né? O uso da maconha, a liberação da maconha, a direita brasileira não aceita, a direita não aceita. No entanto, nós precisamos entender que a ideologia de direita, ela é deturpável. A ideologia de direita também traz características perigosas. Veja o caso que aconteceu nos Estados Unidos. E vejam também as ações dessa direita brasileira. Uma coisa muito interessante, gente, que você deve pensar. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ênfase de aceitar uma ideologia levou muitas igrejas cristãs a aderir ao nazismo. Para vocês terem uma ideia, o nazismo era contra o aborto. Vocês sabiam que o nazismo ele punia com morte se mulheres arianas, segundo eles, cometessem um aborto? Hitler era contra o aborto. E aí? Muito cuidado com isso, gente. Não é porque as ideologias, não é porque a direita aceita algumas coisas que nós cristãos também vamos contra e aceitamos ou não aceitamos algumas coisas que diz respeito a princípios bíblicos, mas nós não devemos ter em mente uma ideologia, mas sim princípios. O que aconteceu nos Estados Unidos foi uma invasão, algo contra a democracia. A democracia. Vejam o que aconteceu. Né? O presidente Trump, né? O presidente Trump não aceitou a derrota, dizendo que houve fraude, só que ele não comprova. Isso é muito fácil, alguém ser derrotado nas urnas e depois dizer que foi fraude. Foi fraude, incitar o povo. Ah, mas ele não incitou para a invasão. Mas olha, se ele incita o povo a se juntarem no Capitólio, é claro que aquele povo, sabendo pelo que ele disse, que ele tinha certeza, sem provas, que eles ganharam a eleição, é claro que esse povo ia se revoltar. Vejam o que está acontecendo no Brasil. Uma faixa, um grupo de direita xingando ministros com vídeos, xingando ministros, ameaçando ministros, soltando fogos em cima do Supremo Tribunal Federal,
faixas dizendo para desfazer o Supremo Tribunal Federal. Tenham cuidado, gente. Tenham cuidado. Outra coisa, nós não podemos esquecer que existem princípios, que ninguém está isento de erros. Existem algumas coisas erradas que o presidente Bolsonaro tem feito, a insensibilidade dele, claro, em relação a essa epidemia, essa pandemia, milhões de mortos, o atraso dessa vacina, onde vários países já começaram, Israel já começou, né, e até o meio do ano, já eu estava vendo uma notícia, ele vai vacinar toda a população de Israel. Países da América Latina, aqui, Argentina, Chile, e o Brasil, nem sinal. Ou seja, isso começou exatamente, Olavo de Carvalho dizendo que o vírus era uma farsa, que não aconteceu nada de... que isso aí era vamos dizer, um erro da China, uma tentativa da China de mentir, né? E aí então começou, vejam as mortes que têm acontecido, parentes próximos, pessoas próximas, artistas morrendo. Onde está a acessibilidade? É bem verdade que tem pessoas que não têm medo, ou até mesmo que já tiveram a doença e o sistema imunológico já está protegido, mas tem que ver que um líder fazendo determinadas coisas, ele vai incentivar cada vez mais a desordem. Concordo que há uma grande preocupação com a economia e que até que os comércios possam abrir, tudo bem, eu concordo com isso, com o uso de máscaras, com álcool gel, etc., mas incentivo vamos dizer, a festas, a agrupamentos, é algo muito, muito grave isso, porque muitas pessoas estão morrendo. Na verdade, nós precisamos ter muito cuidado, gente, muito cuidado. Nós não nos baseamos em ideologia, mas em princípios. Muito cuidado com isso.